estamos com um livro novo na praça. É sempre uma alegria aqui no Alto Estilo, que praticamente toda semana a gente tem livro, a gente tem quadros, a gente tem CDs sendo lançados. Quer dizer que a nossa população é uma população de artistas de todos os gêneros. E nós temos um romance aí no ar. E o romance, Um Espelho para Vênus, é a obra da médica, ginecologista e obstetra Cristiane Schneckenberg, que eu recebo hoje aqui com muito prazer. Cristiane, seja bem-vinda, prazer conversar com você. Eu que agradeço, o prazer é meu. Cris, Um Espelho para Vênus, é a tua estreia no mundo da literatura? Sim, assim, o primeiro, né, digamos, cheguei a concluir o livro, foi o primeiro romance, mas eu sempre vinha me ensaiando, né, dentro da literatura, participando de concurso de contos e sempre gostei de escrever. E foi o fato de ficar entre os vencedores de um concurso de contos a nível nacional que me deu o estímulo para poder realmente dar andamento no projeto do livro, que já existia, mas estava sempre esperando lá quietinho, né? Eu fazia um pouco e deixava, e a partir daí realmente eu, né, me dediquei para poder chegar finalmente com essa história. Legal, porque não deve ser fácil você conseguir coordenar o tempo, a disciplina, tudo para escrever, né? Eu acho assim que a escrita, pelo menos no meu andamento, ela se dava quase como um passatempo. Uhum. E eu alternava o tempo em que me ocupava assim, de imaginar, que era uma coisa até divertida, sobre o que estaria acontecendo na história, e o momento de sentar para escrever, que é muito mágico também, você conseguir passar aquela ideia e ver aquilo surgir ali no texto, na tela. E isso foi um processo por 3 anos. Então, da ideia inicial, a construção da história, até a fase, né, em que todas as peças se juntam e que o livro acaba, então, se compondo, foram 3 anos. Que legal. E eu sempre converso com escritores, principalmente de ficção, de romance, né? Que chega um determinado momento que os personagens começam a criar vida própria e eles seguem um rumo até independente de você, né? Aconteceu isso com você? Os personagens começaram a virar entidades aí com um destino próprio? Sim, eu até, em certos momentos, confesso, me senti até assustada, porque era uma vivência nova essa da escrita. E realmente eu tinha a sensação, eu falava isso para o meu esposo, eu acho que estão me contando aqui a história. Porque realmente você sabia que aquilo partia, né, que partia de mim, porque se construía através das minhas referências, mas o diálogo, né, a voz do personagem, cada um tem a sua vivência ali, que acaba ganhando, tipo como se ganhasse, eu falo assim, é como dar corda numa caixinha de música. Você dá a corda e depois aquilo flui. Que bacana, e deve ter sido uma experiência muito interessante, né? Porque você, apesar desse hábito como escritora de contos e tal, mas eu acho que um livro é uma coisa diferente, é um filho, né? Sim, o livro ele exige uma outra organização, um outro empenho, porque o conto ele é mais objetivo, né? Ele se passa ali, são algumas linhas, algumas páginas, e o livro não, ele tem que ter uma conexão, eu penso, né? Para fazer sentido entre o começo, o meio e o fim, tem que ter um sentido. Uhum. E quanto da médica está aqui no papel da escritora? Quanto da médica influenciou e está presente aqui nessas páginas? Eu acho que bastante. Não consigo imaginar, assim, claro, né, tem ficção que é totalmente alheia ao autor, mas aqui, por ser uma médica, a protagonista ser uma médica, eu acho que todas as referências, as experiências com as pacientes, tudo isso teve uma pitada da minha experiência própria. Então, não é um livro autobiográfico e ele não conta exatamente fatos vividos dessa forma, mas a base para o que acontece, né, eu brinco assim, é como se fosse uma verdade inventada, porque é uma invenção, mas é a base realmente das minhas vivências. Eu acho que muito do que eu, né, passei, assim, experiências pessoais e profissionais foram, né, transcritas no livro. Bacana. E você, a gente estava conversando antes, você já tem 20 anos na ginecologia e obstetrícia, Isso, né? 20 anos. E você já deve ter presenciado coisas assim das mais alegres, inusitadas, as mais tristes. Deve ser uma vivência muito rica essa, né? Principalmente se pensar na obstetrícia, né? Quanta gente você já pôs no mundo? A obstetrícia ela é uma área mágica,
porque além de, no geral, a gente não conviver exatamente com um período de doença, com um período de perda, né? Ela começa a transitar ali com a expectativa de uma vida nova e a gente vai levando isso e caminhando junto com isso até o momento em que realmente é como uma festa, né? O nascimento. E é lógico que tem que dosar, né, todo esse andamento mágico que se cria de expectativa com a realidade, com os cuidados. Então, esse caminhar numa corda bamba, né, entre toda a alegria daquele momento, que a gente não pode desmanchar, mas todo o pé no chão, né, do que tem que ser levado em consideração. E nem sempre, né, infelizmente, os resultados são excelentes. Então, esse... assim, poder realmente temperar, né, a tua palavra, que muitas vezes não é só a de boa notícia, junto com algum, né, naquele momento que às vezes a família mais precisa de você para dar um apoio, uma palavra de esperança. Então eu acho que todo esse envolvimento, né, com a grande maior parte das vezes acontecimentos felizes, mas com exigências muito né, importantes de resultados nem sempre favoráveis, é algo que, assim, eu acho, é uma área maravilhosa. E uma pessoa como você, que né, tem essa sensibilidade para escrever um romance, é uma pessoa naturalmente mais sensível, mais observadora, mais envolvida. Como é que você concilia isso com o distanciamento que o médico precisa ter? Quer dizer, esse distanciamento existe? Na verdade, ou ele é um mito? O médico não se distancia dessas dores? Eu acho que a gente acaba aprendendo a colocar um certo limite entre a tua emoção pessoal e aquilo que você tem que exercer em determinado momento. Mas a emoção está ali. Não há como não ter a emoção. Então eu acho assim que se a gente falar assim, o médico tecnicamente é isso e emocionalmente, pessoalmente é outra coisa. Na verdade, você consegue dar uma limitada, mas a gente sofre muito junto, né, quando precisa, e se alegra muito junto também, quando, né, na maioria das vezes, quando pode. 20 anos você já deve ter colocado alguma criança no mundo, hein? Muitas. E são todas um pouco meio filhas aí? Isso, eu até fico muitas vezes, né, no mercado, numa loja, no meio da rua, alguém te para e fala, isso aqui você que fez, olha, esse aqui você que pôs no mundo. E aí você fica, né, tem, nossa, meninos, meninas, que não é muito difícil ser mais alto que eu, né, que eu sou bem baixinha, mas assim, moços, mulheres, né, e aí realmente é bem gratificante. Que bacana. E você já teve oportunidade de atender segunda geração ou não? Já fiz o acompanhamento de pré-natal de uma menina que engravidou cedo, né? Ah, sim? Mas, de 17 anos, mas já tive, sim. Que legal que você pôs ela no mundo e daí... Daí acompanhei o bebezinho dela também. Que bacana. E quando você se formou, o que te inspirou para partir para a ginecologia e obstetrícia? Eu sempre, primeiro quando eu passei no estágio da obstetrícia, foi os partos, né, eu fiquei assim, tipo, chocada positivamente com a história da obstetrícia, do parto, da cesariana, do nascimento em si. E depois, com esse, digamos assim, né, com esse encantamento, eu comecei a perceber que a relação do médico e paciente com a paciente mulher é muito rico, eu acho, né? A mulher assim, enquanto ser humano, é algo muito especial. Então, gostei dessa interação e de conviver realmente com as questões do feminino, que é o que também acaba chegando aí nesse livro. É exatamente isso que eu ia te perguntar, né? O Espelho para Vênus é mais do que feminino, o apelo, uma capa muito bonita, um trabalho muito bonito. Nossa, de parabéns essa arte aqui. E o que o pessoal pode esperar desse livro? Um resumo, o que trata Um Espelho para Vênus? É a história de uma médica ginecologista que, na época de faculdade, ela começa a ter dificuldades para resolver, responder as questões e questionamentos das suas pacientes quanto à sexualidade. E aí, como de fato é verdade, ela percebe que no curso de medicina não se tem um aprofundamento nessa questão. E aí ela parte para fazer especializações, cursos, e ela se torna uma ginecologista sexóloga.
E aí a história acompanha a médica desde esse seu delinear de formação até as questões em que ela convive com as situações de dificuldades sexuais com as suas pacientes. Então isso acaba sendo o tema da história. E em paralelo, a médica Sara, ela também desde, né, ali jovem, iniciando a faculdade, começa um relacionamento amoroso, pessoal, com um colega, e nesse relacionamento amoroso também vão entrar todas as questões comuns de idas, vindas e, né, o conquistar, o afastar de um relacionamento amoroso. Então, todas as vivências pessoais e profissionais dessa médica com as questões das suas pacientes, é isso que trata a história. Olha que bacana! E isso permeia muito também o trabalho da ginecologista, principalmente ginecologista obstetra, que vai acompanhar o pré-natal, o nascimento, essa questão da sexualidade e do relacionamento mesmo, né? Sim. Então, é um livro sobre sexualidade, sobre romance, sobre amor e sobre vida, né? Um pouco sobre tudo. Legal. E você, na tua experiência como médica aí nos últimos 20 anos, mudou muito essa relação da mulher com a própria sexualidade? Eu acho que sim, mudou. Mas porque eu acho que antes havia um afastamento por regra, assim, né? A coisa acontecia, mas a mulher pouco se permitia, né, realmente se entender melhor, se conhecer melhor, aproveitar melhor os seus potenciais, né, físicos, emocionais. Então, eu acho que essa acomodação do distanciamento da mulher com ela mesma tá em queda. Mas o que eu acho assim é que apesar de toda a exploração e exposição da sexualidade, existem questões que até por uma forma que a gente fica espantado, estão presentes. Então eu recebo no consultório pacientes que têm assim, desconhecimentos sobre a própria anatomia, sobre o próprio corpo, sobre a resposta, né? Algumas questões que ela acha que tem um problema, na verdade, são coisas que fazem parte da resposta sexual normal. Então, eu acho que agora as portas se abriram, mas as respostas ainda estão do outro lado da porta, mas que está todo mundo buscando. Olha que interessante, porque a gente imagina que, né, como é hoje, que as mulheres estão, principalmente essas novas gerações, né, os millennials aí, que estão super bem informados, super bem antenados e estão evoluindo, e a nossa própria geração aí, que viveu uma liberação maior dos costumes, a gente pensa que a orientação é uma coisa que está aí, e não é assim, Não é, porque se for ver, na verdade, é uma dificuldade comum que a gente não tem, né, deveria ter na escola, deveria ter não sei aonde, mas deveria ter um momento para discutir a sexualidade, não do ponto de vista de desempenho, de desempenhar a sexualidade, mas no que isso representa, assim, como funciona a resposta sexual a nível de emoção, né, não só a resposta física. E são esses detalhes que acabam muitas vezes ficando um pouco perdidos, sem que ninguém explore. Nossa, interessante. Esse nosso papo está muito bom. A gente pode continuar mais um bloco? Claro, lógico. Que ótimo. Então, você não saia daí, é um instante só e eu já volto.